A paz, irmãos. Me chamo Luciane, sou mãe do Benjamin Lucas, missionária aqui no Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales. Hoje, juntos, vamos meditar a liturgia de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podeis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. O versículo 2, ele vai dizer: decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém. Quem estava em Jerusalém para que eles fossem até lá tratar desse assunto sobre a circuncisão? A igreja. A igreja representada pelos apóstolos e os anciões estava lá. E diante de uma discussão, um questionamento da fé, não devemos ser presunçosos em querer decidir por nós mesmos algum determinado assunto. Como membros de um corpo, devemos guardar e proteger a unidade da igreja, pois nela está a única e verdadeira verdade na qual devemos obediência. O Salmo 121 vai nos dizer: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em suas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, no conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e no trono de Davi. Para o povo de Israel, esse salmo é considerado como um cântico de subida, porque Jerusalém ficava sobre um monte. Todos os anos, 3 vezes, pelo menos, os israelitas iam até esse monte. E era uma grande alegria para eles. Essas 3 vezes eram a Páscoa, que comemora a libertação do Egito, a festa das semanas, que celebra a colheita, a festa das tendas, que comemora a caminhada do povo no deserto. Eles subiam com alegria, porque ir ao encontro de Deus em sua casa era muito caro para eles, porque não era com muita frequência, era apenas 3 vezes ao ano. E nós, quantas vezes nós vamos e achamos um fardo, achamos que é pesado, não vamos com essa alegria, vamos de qualquer maneira, não nos preparamos para chegar na casa do Senhor e ir ao encontro dele. Hoje o Senhor nos pede de todos nós orarmos pelos nossos irmãos cristãos que são perseguidos, por todos aqueles que estão na guerra, por todos aqueles que são impedidos de professar a sua fé, porque muitos deles gostariam de ter a oportunidade que nós temos, de poder ir à Santa Missa, de poder ir ao encontro do Senhor, e não tem essa oportunidade. No Evangelho de São João, naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Eu sou a videira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta,
e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vós torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Jesus é a videira verdadeira. Nossa união com Cristo, ela deve ser completa. Nós nos iludimos com as alegrias que esse mundo nos oferece, não são reais. A única alegria plena que nós temos é sermos de Jesus Cristo. O trabalho do agricultor é podar, cuidar, limpar o que tem de ruim no ramo, para que estando limpo ele possa dar muitos frutos. Será que me deixo ser cuidada? Faço comunhão com Cristo aceitando as podas? Que possamos nesse dia ser reconhecidos como os discípulos através dos frutos que damos. Amém.